Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Fico contente de retornar aqui para estar meditando com a palavra de Deus com os amados irmãos. Louvamos a Deus pela nossa igreja, pelas bênçãos que temos recebido. Fico contente também pela volta do culto presencial hoje à noite. Que Deus esteja abençoando aqueles que fizeram a inscrição, principalmente os visitantes. Que Deus esteja abençoando e tocando em seus corações. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, inicialmente. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler do verso 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus, com os nossos irmãos, mesmo virtualmente, ó Pai, nesta manhã, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja nos conduzindo neste momento, ó Pai, de estudo da Tua palavra. Fala-nos, ó Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós lemos aqui em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, esse texto aqui. Eu queria chamar a atenção aos amados que nesses 3 versículos aqui, João repete 6 vezes a palavra mundo, em apenas 3 versículos. Eu vou reler e peço que os irmãos estejam atentando para isso. Ele diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, João repete 6 vezes aqui a palavra mundo. E aqui em 1 João 5,19, olha o que diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu queria falar nesta manhã, aos amados irmãos, o tema coisas que bloqueiam o amor do Pai. Coisas que bloqueiam o amor do Pai. Eu vou dar um exemplo aqui, prático. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental contra a Inglaterra, que estabelecia que todos os portos da Europa deveriam fechar suas portas para embarcações inglesas. Então, Napoleão fez esse bloqueio continental contra a Inglaterra. Isso queria dizer o quê?
que nada poderia chegar da Inglaterra, nem sair da Europa para a Inglaterra. Estava bloqueado o relacionamento comercial entre a Europa e a Inglaterra. Então estava tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Olha o que diz, eu vou ler lá em Isaías, capítulo 1, verso 15 a 17. Veja o que diz lá. Isaías, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque a maldade dos vossos atos estão diante dos meus olhos. Está vendo? Então, quando fazemos o mal, Deus não nos ouve. Consequentemente, deixamos de receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão bloqueadas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a preocupação de João não era propriamente com o mundo, mas o que estava acontecendo com a igreja. A igreja estava deixando se contaminar com as coisas do mundo. Essa era a preocupação de João ao escrever essa carta. Ele está escrevendo à igreja. Ele estava alertando a igreja. Por isso ele fala no verso 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se alguém não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai está bloqueado. Coisas que bloqueiam o amor do Pai. E João continua falando, ele fala sobre concupiscência da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eram essas coisas que estavam contaminando a igreja. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Gravem bem, meus amados. Se prestarmos atenção, lendo lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, Gênesis 3, 6, na tentação de Eva, na tentação de Adão e Eva, no verso 6, 3, 6 diz o seguinte, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então, nós vamos ver que nesse versículo aqui aparecem esses três elementos que João está apontando aqui. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em primeiro lugar, aqui no início diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Segundo, vendo a mulher que era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Terceiro, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, soberba da vida. Está vendo? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estava incluso apenas esse versículo aqui.
vou definir o que é concupiscência. Diz o dicionário que concupiscência é o desejo desenfreado, ambição, cobiça ou apreço aos bens materiais, assim como os prazeres sexuais, ganância pelo poder e pelo dinheiro. Concupiscência não representa nada que é bom, tudo que é ruim. Está vendo só? Então essa é a palavra, é o significado da palavra concupiscência. Então vamos ver aqui, ele fala aqui a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Satisfação da carne. Satisfação da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Em Gálatas 5,16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós vemos lá em Gálatas 5,19, do verso 19 a 21, olha o que diz lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Está vendo? Tudo isso aí está incluso na concupiscência da carne, na satisfação da carne. E Gálatas 5,24 diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Portanto, meus amados, a prática da concupiscência da carne, a satisfação da carne, está incluso nesses versículos aqui. Olha quanta coisa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, tem muito mais. Né? Isso aqui é apenas um exemplo. E Gálatas, e ainda continuando no verso 24, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então João estava falando à igreja, estava condenando o comportamento da igreja, que aquelas coisas não eram para estar mais ali dentro da igreja, não eram para estar sendo praticadas por nossos irmãos daquela igreja, pelos irmãos daquela igreja. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, meus irmãos, coisas que bloqueiam o amor do Pai, a concupiscência da carne. Então precisamos ver, precisamos examinar a nossa vida se esses elementos, essas coisas, estão fazendo parte da nossa vida. João estava preocupado com a igreja, que a igreja estava sendo contaminada por essas coisas, meus amados. Em segundo lugar, fala lá sobre a concupiscência dos olhos, satisfação da alma. Lá em Gênesis 3:6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, cobiça, olho cheio de cobiça. Desejo, o que é a cobiça? Desejar o que é dos outros. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos um exemplo claro no Antigo Testamento, quando Abraão e Ló se separaram. Estavam muito ricos, os seus empregados estavam brigando por achar campos, né, para alimentar seus animais.
Então, eles se separaram. Eles se separaram. E é interessante, meus amados, que Abraão, sendo o líder ali, o tio de Ló, ele devia escolher o melhor. Falar assim, olha, Ló, eu vou escolher aqui, vou ficar nesse lugar ou em outro lugar, e depois você escolhe para onde você quiser ir. Mas Abraão não fez assim. Abraão falou assim, olha, Ló, peço que a parte de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Veja bem o que Abraão fez. E lá em Gênesis 13:10, diz o seguinte, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E diz que ele olhou aquilo lá, ficou abismado, ficou interessado, falou, é para lá que eu vou, né? E diz que foi armando suas tendas gradativamente até chegar em Sodoma. E o desfecho todos nós conhecemos, né? O que aconteceu com Ló e sua família depois. Sodoma foi toda destruída, Sodoma e Gomorra toda destruída por causa do pecado. E Ló e sua família também foram quase destruídas, né? Meus amados, quando deixamos Deus fazer nossas escolhas, Ele escolhe sempre o melhor, mesmo que a princípio para nós pareça ser o pior. Escute bem isso aí, grave. Quando deixamos Deus fazer nossas escolhas, Ele escolhe sempre o melhor, mesmo que a princípio para nós pareça ser o pior. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. Abraão deixou Deus escolher por ele. Deixou Deus escolher por ele. Mas Ló não. Ló, porém, escolheu o que aos seus olhos seria o melhor. Concupiscência dos olhos. Ganância. Né? Cobiça. Concupiscência dos olhos. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Ló chegou lá, viu aquilo agradável aos olhos. Puxa, que campina do Jordão, bem regada, parece, né, o Egito. Eu vou para lá. Ele escolheu o pior. Para ele, aquilo lá era o melhor. Mas foi o pior, a pior escolha. Abraão não deixou. Deus não escolheu. Eu vou ficar onde Deus quiser que eu fique. E foi abençoado. Então, concupiscência da carne, satisfação da carne. Concupiscência dos olhos, satisfação da alma. Em terceiro e último lugar, fala lá, a soberba da vida, satisfação do espírito. Em Gênesis 3:6 ainda, diz assim, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, Nós temos lá no Salmo 73, um exemplo disso. Um homem, o salmista lá, ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Olha, ele continua. Pois eu invejava os arrogantes, os soberbos, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, falam maliciosamente contra os céus, desandam a boca e dizem, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E sempre tranquilo
aumentam suas riquezas. Os soberbos, meus amados, os soberbos. O salmista diz que ele invejava os arrogantes, né? Eles invejavam os arrogantes. E ao ver a prosperidade deles, eles não tinham preocupação, não partilhavam da canseira dos mortais, não eram afligidos como os outros homens. Falavam maliciosamente, contra os céus lhes davam a boca e diziam: como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? E sempre tranquilos aumentam sua riqueza. Então, os soberbos zombam de Deus. Eles não precisam de Deus, são autossuficientes. Meus amados, não devemos perder de vista que o apóstolo João estava falando para a igreja, preocupado com a sua mundanização. O mundo estava invadindo a igreja. Abrindo um aspas aqui, pasmem, meus irmãos, que há vários líderes de igreja aqui no Brasil que possuem seus jatinhos comprados por milhões de reais, porque como estrelas que são, precisam visitar suas paróquias, né, em todo o país e até no exterior. São os empresários da religião. São ricos, têm seus jatinhos para visitar a sua igreja. Eles precisam estar nas suas igrejas, eles são os líderes maiores, são os donos da igreja. Um exemplo bíblico é a igreja de Laodiceia, que segundo os estudiosos representa a igreja de nossa época, a igreja contemporânea. Eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 20. Olha o que diz lá. Apocalipse 3, de 15 a 20. A carta à igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha, meus irmãos, a igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia, ela está representando a igreja contemporânea, a igreja do nosso tempo, né? Segundo os estudiosos. E o que aconteceu? Eles disseram: nós não precisamos de nada, né? Não preciso de coisa alguma. A soberba da vida, né? Não preciso de coisa alguma, nem de Jesus. Jesus ficou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele estava fora da igreja. Estava batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então eles deixaram Jesus do lado de fora. Meus amados, muitas igrejas aqui, no nosso país mesmo, tem Jesus na porta, escrito lá. Mas Jesus fica ali só. Não entra para dentro. Não entra dentro da igreja. Deixaram Jesus do lado de fora. Deixaram Jesus do lado de fora. A soberba da vida, satisfação do espírito. Vendo a mulher que a árvore desejava para dar entendimento, né, pegou do fruto e comeu. E a deu ao seu marido. Para concluir, meus amados, coisas que bloqueiam o amor do Pai. A igreja, meu amado irmão, sou eu.
A igreja é você, a igreja somos nós. A igreja não é 4 paredes, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo, diz o apóstolo João aqui na sua carta que lemos. Queria perguntar, meu amado irmão, alguma coisa em sua vida que esteja bloqueando o amor do Pai? Alguns desses pecados impedindo que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida? Eu expliquei no início o que é um bloqueio. Um bloqueio nem vem, nem vai. Não estou falando de salvação. Muitas vezes nós somos salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Aquele que aceitou Cristo Jesus é salvo em Cristo Jesus. Mas se está contaminado pelo pecado, as coisas, o amor do Pai está bloqueado, as bênçãos estão bloqueadas. Ele não ouve as nossas orações, como disse Isaías, né? Não ouço as vossas orações, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue. Como desbloquear o amor do Pai? Isaías disse: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. E lá em João, ainda diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se há alguma coisa em sua vida, meu amado irmão, que esteja bloqueando o amor do Pai, é hora de confessar os pecados, é hora de deixar fazer as coisas do mundo, praticar a obra da carne. É hora de eliminar a concupiscência dos olhos da nossa vida, né? A cobiça. É hora de eliminarmos da nossa vida a soberba da vida, a satisfação do Espírito. Vamos satisfazer a vontade de Deus, satisfazer a vontade do Espírito Santo, procurar cada vez mais santificação em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, por este momento aqui tão especial de meditação na Tua palavra, Senhor Deus. A preocupação do apóstolo João, Senhor Deus, falando à igreja, Pai, preocupado porque o mundo estava entrando na igreja, estava contaminando a igreja. E ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas é que bloqueiam o amor do Pai, bloqueiam as bênçãos que temos que receber de Ti, Senhor. Bênçãos maravilhosas preparadas para cada um de nós. E as deixamos de receber porque estamos praticando aquilo que não é da Tua vontade, meu Pai. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome, por amor de Jesus, é que pedimos. Ajuda-nos, ó Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno e incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, a assistência do Teu Santo Espírito, seja com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor.